Olá, muito boa noite a todos. Estamos a iniciar mais uma parte do nosso estudo das palavras cruzadas. Hoje é, mais uma vez, a continuação do estudo do livro de Deuteronômio e nós hoje vamos avaliar os escritos posteriores de Deuteronômio. Aquilo que outros autores bíblicos do Velho Testamento usaram tendo como base o livro da lei, e vamos ver e estudar vários exemplos dessa situação. Nós vamos estudar aquele texto muito bonito que se encontra em Deuteronômio 4:29 e que diz que então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando? Quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Este texto que, de alguma maneira, buscar a lei, buscar a palavra de Deus de todo o coração e de toda a alma, está presente no Shema, naquilo que é, digamos, o centro da lei. E o centro da lei abrange todos os aspectos do ser. Abrange o aspecto intelectual, o aspecto físico e também o aspecto espiritual. Portanto, digamos que quando nós vemos Davi a dizer que medito na tua lei de dia e de noite e a tua lei está no meu coração, ele reflete esta realidade, que de facto Deus pretende o nosso ser completo. Deus não pretende que nós o sigamos apenas por um mero hábito, não pretende que nós o sigamos porque estamos para agradar a outros, não. Deus pretende de nós uma dedicação plena que abranja todos os aspectos do nosso ser. Esta é, digamos, uma verdade central no livro de Deuteronômio que eu acho muito importante nós realçarmos aqui. Pois. E também, irmão Mário, e tal como disse bem, nós vamos estudar aqui alguns aspectos importantes, não é? E só para dizer que o texto base da lição é exatamente o mesmo que nós estudamos na lição 9. E não sei por que razão, mas o autor foi buscar justamente o mesmo texto da lição 9 para a lição número 11. Exatamente. Nós podemos ver também que Moisés foi o primeiro a deixar a palavra de Deus por escrito. E não é por acaso que o livro de Deuteronômio é dos livros mais antigos da Bíblia. E talvez seja por isso que os escritores posteriores a Moisés tinham este livro e os seus ensinamentos à disposição. Portanto, podemos encontrar muitas referências diretas ou indiretas à mensagem de Deuteronômio espalhada por todo o Antigo Testamento. E assim é que nós vamos poder ver Josias como o grande reformador, Neemias pedindo para que o povo voltasse à adoração ao Deus verdadeiro, e Jeremias pedindo ao povo que se convertesse ao Senhor, e Miqueias apelando à obediência. E por fim, Daniel, esse gigante da fé, falando, depois dele ter compreendido que os dias para a libertação do cativeiro babilônico estavam a chegar ao fim e ele não via uma resposta aparente da parte de Deus, pede então ao povo a restauração, não é? Para que Deus possa restaurar não só a cidade, mas sobretudo o coração de cada um dos membros da sua comunidade. É interessante. Nós vamos exatamente particularizar cada um desses aspectos e vamos começar por esse reformador, como o Cláudio referiu muito bem, por esse reformador grande que foi um rei, o rei de Judá, o rei Josias, um rei que, curiosamente, quando nós estudamos as dinastias deste período, vemos que os seus antecessores, o seu pai e o seu avô, foram homens ímpios, foram reis que se voltaram para os deuses pagãos, que foram idólatras, que inclusivamente
alguns deles chegaram a sacrificar os seus filhos em holocausto, coisas que eram perfeitamente abomináveis aos olhos de Deus. Pois bem, este jovem que foi rei, que entrou, digamos, para a coroa de Judá com 8 anos de idade, era uma criança, não é verdade? Este homem, esta criança, primeiro, foi talvez um dos maiores reformadores do antigo Israel, não é verdade? E ele começa por fazer um regresso à lei, um regresso à Torá, não é verdade? Esse aspecto de Josias é muito interessante. E nós podemos ver que, como já disse, os seus antecessores tinham acumulado ídolos na casa de Deus, no templo. E a primeira coisa que ele vai fazer, não é? Ele vai tomar uma decisão formal. É no 12º ano do seu reinado, isto é, se nós fizermos contas é fácil de perceber. Quando ele tinha 20 anos, repara, era um jovem ainda, bem jovem, não é? Ele toma a decisão de reformar o templo em Jerusalém, não é? E nesta primeira restauração, era uma restauração formal da parte, digamos, física do templo, não é? Ele começa por fazer isso. E então o templo vai ser reparado, vai ser purificado e todos os ídolos cananeus, os ídolos assírios são removidos, não é? E passados 8 anos, quando ele já tinha, portanto 6 anos aliás, quando ele já tinha 26 anos, ele vai fazer uma reforma diferente, será uma reforma já de caráter espiritual. E esta reforma acontece porquê? Porque ele vai ouvir que o sumo sacerdote Ilquias descobre, lá perdido no meio, enfim, dos escombros do templo, ele vai descobrir o livro, muito provavelmente este livro que estamos a falar, o livro de Deuteronômio, não é verdade? E depois disso ele vai lê-lo perante o rei. E é aí que o rei começa a perceber a razão, o estado de ser do povo, a profunda apostasia que o povo vivia, era isso que tinha separado, que o tinham separado e que se tinha quebrado a aliança antiga, não é verdade? E era por essa razão que o povo vivia na mais miserável da sua situação espiritual, não é verdade? E aí ele vai consultar um profeta, uma profetisa de Deus, a profetisa Hulda, não é? Para que lhe houvesse uma resposta perante este dilema tremendo que ele começou a perceber quando ouviu o escriba ler-lhe o livro de Deuteronômio, não é? Isto é impressionante. E depois, irmão Mário, assim rapidamente, há algumas notas que eu gostaria de fazer aqui depois deste comentário que o irmão Mário fez, e muito bem. Eu muitas vezes, quando leio a história do rei Josias, eu ponho-me a pensar como é que alguém que teve um avô como Manassés e um pai como o ímpio rei Amon, não é? Consegue, em tenra idade, de seguir a Deus. Isso é o mais impressionante, realmente. Não é? Como é que uma criança que viveu no meio da idolatria, no meio do paganismo, consegue dizer que, não, eu vou consultar o Senhor, eu quero seguir o Senhor. Eu acho que isso é o centro, não é, da vida deste homem. Faz reformas profundas no seio do povo, e é bom lembrarmos que Israel, não é, naquele tempo, ou seja, o rei tinha uma função dupla, uma função política e também espiritual ou religiosa. Exatamente. E não é por acaso que, se o rei fosse bom, ou seja, se o rei seguisse os conselhos do Senhor, a nação prosperava. A maior parte da nação seguia o rei. Não é verdade? Mas quando o rei usasse ou apostasse naquilo que desviasse o povo, então tínhamos também o povo completamente corrompido.
Então, como é que uma pessoa, o irmão Mário, em tenra idade, não seguir os conselhos nem do pai, nem do avô, e Exatamente. inclinar-se unicamente naquilo que diz o Senhor? Exatamente. E depois de ter ouvido a descrição do escriba sobre, enfim, o livro, provavelmente aquilo que terá feito mais pensar seriamente e perturbado o seu espírito terá sido o capítulo que nós já lemos, aliás, na lição 8, o caminho da vida ou o caminho da morte. Aquela situação de escolha em que não há meio termo, não é verdade? E que nós vimos bem tratado nessa lição que falámos há cerca de 3 semanas atrás. É que a opção que o povo tinha seguido era a opção da morte. Era a escolha para a destruição. E a esperança que existia é que, aqui em Deuteronômio, nós vemos que Deus dizia o seguinte: mesmo que tu te afastes, se tu te arrependeres do teu caminho e voltares para mim, eu estarei de braços abertos para te perdoar. E foi isto, provavelmente, o incentivo mais importante que fez com que o rei Josias se mantivesse como este homem de fé extraordinário que nós vemos. Amém. Amém. E agora, se calhar, falarmos já um pouco sobre Neemias. Neemias, exatamente. O grande reformador. Exato. Trouxe essa questão da adoração depois do exílio, porque o cativeiro trouxe consequências muito sérias no seio do povo. Exatamente. E eu muitas vezes, irmão Mário, quando fico a pensar na história do cativeiro do povo, é que Deus sempre foi advertindo, mas as gerações foram passando, mas os erros foram continuando e Deus sempre usando de misericórdia, até que, por fim, teve que usar um povo pagão para corrigir o seu santo povo. É um pouco estranho, mas foi isso o que aconteceu. Exatamente. E eu, quando olho a questão da adoração, não é que no fim dos tempos será o centro, não é, da perseguição daqueles que forem fiéis a Deus. Então, aqui nós temos uma questão séria para nós analisarmos, não é? Essa adoração a esse Deus eterno, porque existiam outros deuses no meio do santo povo de Deus. Infelizmente, por causa a lição usou, eu não sei se é esta lição, que usou duas palavras para definir, não é, a apostasia em que o povo se encontrava. Eu, se calhar, mais adiante na lição vou recuperar essas palavras, porque, no fundo, nós o que conseguimos ver aqui é um Deus que vai orientando o seu povo e o povo dá a impressão que ouve, mas, de repente, no meio das situações de aperto em que se encontra, esquece-se completamente de tudo quanto Deus lhes tinha advertido. Muito bem. Aqui, a expressão que é sublinhada é aquela expressão majestática de céu dos céus, não é verdade? O Sim. Céu dos céus. Nós muitas vezes, e há teólogos que discutem muito o que é que significaria isto, mas o aspecto principal que se sublinha é que esta expressão está a apontar para a magnitude ou para a majestade de Deus. Sim. Portanto, o céu dos céus também lhe pertencem. Ele é o Criador do céu e do céu dos céus, que será talvez o lugar mais impenetrável para nós e mais desconhecido, mas que é o lugar da habitação de Deus, não é verdade? Então, esta frase mostra-nos que a majestade de Deus, que depois ele é merecedor, como diz o Salmo 148, louvai-o do céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento, não é? E na lição na oração de Jeremias, ele diz a mesma coisa: só tu és Senhor, só tu fizeste o céu dos céus, não é verdade? E vemos que também naquela oração de Salomão da consagração do templo, ele fala que habitaria Deus na terra, habitaria Deus neste templo que nós lhe fizemos, é um templo de grande majestade também, mas eis que até o céu dos céus não o podem conter. Portanto, isto revela
a magnificência de Deus e a majestade de Deus, não é verdade? E é o aspecto que se sublinha nesta lição, Pois. nesta parte. E aqui nos remete sempre à ideia da adoração, não é? Exatamente. É uma expressão, tal como o irmão Mário disse bem, que nos fala da majestade, do poder e da grandeza de Deus, e é sempre usada no contexto da adoração. Então, exatamente. é que não há um ser tão supremo como o nosso Deus. Não existe alguém a quem nós devamos adoração como o Deus do céu, não é? Exatamente. Quem está acima desse Deus. Esta expressão do céu dos céus, ela é repetida várias vezes ao longo do Antigo Testamento, mas digamos que a sua origem, a sua base, todos os escritores que a utilizam vão exatamente buscá-la ao livro de Deuteronômio que nós estamos a ler. É verdade. Eu nem sabia que o livro de Deuteronômio é tão importante, não é, para nós, como estou a conseguir perceber agora, né, a estudarmos este manual. Exatamente. Então aqui, se calhar poderíamos avançar um pouco antes de passarmos para o momento musical, falar aqui sobre Jeremias, não é, e a conversão. Sim, sim. E que também Jeremias usa uma expressão, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Exatamente. Jeremias 29, versículo 13. Mais uma vez, a insistência no aspecto de uma relação completa. Quer dizer, não podemos ou não devemos buscar a Deus apenas sob o aspecto racional ou mental, se quisermos, não é? Não apenas sobre o aspecto da força física, mas no aspecto completo de todo o ser. Buscar-me-eis e me achameis quando buscarmos como de todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu coração. É mais um texto que vai buscar a sua origem a Deuteronômio. Não é verdade? É verdade. E aqui o autor, né, diz que Jeremias cita Deuteronômio 4:29 no contexto do cumprimento da profecia divina. Exatamente. Daí esse texto ter sido realmente mais do que uma vez posto como verso áureo, não é verdade? É verdade. É verdade. E já naquela época, uma parte de Israel já era mantida em cativeiro na Babilônia por causa dos seus pecados. Exatamente. E aqui em Jeremias, o texto muito interessante, a nação de Israel sempre considerou como fundamental o templo. E o templo, de facto, era muito importante. De alguma maneira, era o modo de congregar todo o povo na adoração ao seu Deus. Mas o templo em si, as paredes do templo não eram importantes ou não eram o mais importante. E aqui isto é sublinhado em Jeremias. O templo não protege a nação iníqua. Diz Jeremias, não confieis em palavras falsas dizendo templo do Senhor. Não é verdade? Porque, mais uma vez, e depois mais tarde nós vamos continuar a perceber isso quando estudarmos a oração de Miqueias, não é verdade? Que a verdadeira religião não é o exterior, não é o irmos ao templo, irmos à igreja, não. É muitíssimo mais do que isso. E aqui, irmão Mário, afinal, a permanência do povo na Terra Prometida estava condicionada à sua obediência. Exatamente. Ou seja, se eles obedecessem ao Senhor, permaneceriam. Mas se não, tal como Moisés já tinha dito anteriormente, eles seriam então levados em cativeiro. Muito bem. Chegamos agora talvez à parte em que o Cláudio agora vai anunciar o hino. Sim, agora vamos para o momento musical, para amenizarmos ainda mais esta nossa conversa. E vamos ter conosco Samuel Ribeiro com o tema Partida e o Norte. A vossa atenção. Quando eu parti, partiu sem mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão.
Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é provação. Sobre a estrada anoiteceu e amanheceu. Eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é provação. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é provação. Então, depois de esta bela melodia, voltamos para a segunda e última parte do nosso estudo, e agora vamos estudar o que requer o Senhor, não é? Aqui onde entra Miqueias a nos falar sobre a obediência, e esse texto de Miqueias 6:8 Miqueias extraiu de Deuteronômio capítulo 10, dos versículos 12 a 13, e embora, segundo o autor, o sentido esteja invertido, ou seja, Miqueias diz: Ele, Deus, te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. E aqui fazer justiça, segundo o autor, é guardar os mandamentos. Amar a misericórdia é amar e servir a Deus, e caminhar humildemente com Deus é temer a Deus e andar em seus caminhos. Agora, embora a mensagem seja a mesma, o contexto não. Havia uma aparência de piedade, mas o comportamento do povo era injusto contra os fracos e necessitados. É por isso que era essencial fazer justiça. Eu não sei se o irmão Mário concorda com essa citação. O irmão Mário só tem que ligar o microfone. Sim. Ok. Portanto, eu dizia que em Miqueias nós vemos também, como já tínhamos visto em Isaías, aquilo que era a verdadeira religião. E Miqueias está a falar exatamente contra o formalismo religioso, se quisermos. Exatamente. Não é? O formalismo religioso. Deus não se agrada, como diz o texto, de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite.
O que o Senhor pede de nós é um coração contrito, é um coração que ame a misericórdia, não é? E que ande humildemente com o seu Deus. Esta é a verdadeira religião que Deus requer de todos nós, tanto no Antigo Testamento como no Novo, tanto na Velha Aliança como na Nova. Não há diferenças. Cristo veio nos mostrar isto de uma forma exemplar, não é verdade? Nós não somos salvos por aquilo que praticamos, bem ou mal, pelas dádivas que possamos fazer, até pelas boas obras que possamos ter. Não. Nós somos salvos por uma relação diferente. Somos salvos por uma relação de amor com Cristo e através da fé que tenhamos nele, não é verdade? E essa é a grande verdade da justificação pela fé. Amém. Mas que vem já da antiga aliança. Como vemos aqui, como vemos com Miqueias. Verdadeiramente o que é que é como Isaías falava do verdadeiro jejum, não é verdade? Deus não se agrada de um jejum vazio. Não, o verdadeiro jejum é visitar as viúvas, é fazer o bem e amar a misericórdia, como diz o texto, não é verdade? Sim. Isto é aquilo que verdadeiramente requer o Senhor nosso Deus da nossa vida e hoje, como antigamente, é a mesma coisa. Portanto, Deus pede-nos o coração, Deus pede-nos uma relação de amor com Ele e uma relação de amor com o nosso próximo. No fundo, é apenas isto, e isto já estava na letra de Deuteronômio, isto é que é interessante, não é? Exatamente. Estava na letra do livro que, enfim, faz parte da Torá, faz parte dos primeiros, do Pentateuco, dos primeiros escritos que foram feitos por Moisés, não é? Escritos por Moisés. Exato. E aqui, trazer sacrifícios para demonstrar amor por Deus e fazer uma profissão de humildade diante dos outros faz pouco sentido. Exatamente. Quando se vive em desobediência flagrante diante do Senhor. Exatamente. E era isso que o povo fazia. Muitos sacrifícios, muita pompa, muita circunstância, mas o coração estava distante do Senhor. E não é isso que Deus quer, tal como o irmão Mário disse bem. Aqui, Miqueias está, mais uma vez, a fazer um exercício de trocar a letra da lei. Exato, exato. O espírito da lei. O texto, a lição fala-nos disto, eu achei muito interessante. O espírito da lei e a letra da lei. Nós muitas vezes podemos viver a letra da lei, estarmos a cumprir rigorosamente todos os preceitos, mas depois não estamos a viver verdadeiramente o espírito. E o espírito que está por detrás da lei é a relação de amor para com Deus e para com o nosso próximo. Vamos sempre cair nesta relação, nesta verdade. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a verdade central, digamos, da nossa relação para com o Deus, o poderoso Criador dos céus, como dizia Deuteronômio, não é? Amém. E agora chegamos ao fim, falando desse gigante da fé, Daniel, que traz então a restauração para o santo povo de Deus. E há um texto aqui de Daniel, capítulo 9, o versículo 3, que diz: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Em sua oração, Daniel cita 2 vezes a lei de Moisés. A primeira ajuda Daniel a reconhecer as causas pelas quais Israel foi deportado. A segunda o ajuda a entender a justiça e a misericórdia de Deus. Daniel via os anos a passar e, de alguma maneira, não via qual seria a forma que Deus havia de então libertar o seu povo do exílio. E muitas vezes nós também nos encontramos no nosso exílio, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, e de alguma maneira ou por alguma razão sentimos que Deus está distante de nós e, mais do que isso, que não se importa com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com a nossa angústia. Mas Daniel vem aqui nos mostrar que não era bem assim e que Deus, afinal, estava atento ao sofrimento do seu povo. Daniel aqui
toma a atitude que toma num ato de contrição para com o seu Deus, porque percebe, através da leitura do livro da lei, mais uma vez, que o povo estava nesta situação, que vivia esta situação, exatamente porque tinha escolhido a pior parte, digamos que só há dois caminhos, só há duas opções, o caminho da vida ou o caminho da morte. E o povo tinha escolhido o caminho da morte. E agora era necessário dar uma volta, voltar para Deus. Porque Deus estava, apesar da escolha errada do povo, Deus estava à espera de um ato, Deus estava à espera que o povo voltasse para Ele, não é verdade? E é neste movimento aqui que nós percebemos a atitude de Daniel. Ele vai tomar uma atitude de saco e cinza, de verdadeira contrição de coração, para perceber que desta forma Deus iria perdoar o povo e Deus iria receber o seu povo ao fim dos 70 anos de cativeiro em Babilónia. Ora bem, sabemos que foi exatamente isso que aconteceu, não é verdade? Sim. E apesar dos avisos que tinham sido dados desde o tempo do êxodo, desde o tempo da Torá, não é verdade? Apesar destes avisos, o povo, sabendo que se escolhesse o caminho errado, sofreria as consequências. Apesar disso, é uma coisa que para nós, enfim, nós que vemos isto já como num filme, sabemos o fim desde o princípio quase, então nós não percebemos por que razão, sendo dadas as instruções tão claramente, como é que o povo tomou a opção errada, não é verdade? Mas esquecemos que muitas vezes nós também fazemos exatamente a mesma coisa. É verdade, é verdade. Não é verdade? Nós temos a informação, sabemos que se escolhermos aquele caminho estamos a cair no precipício e mesmo assim nós vamos para ele. E portanto não podemos estar a criticar opções de outros e fazendo muitas vezes a mesma coisa. Temos é que pedir esclarecimento através de um contacto frequente e constante com Jesus, para dessa maneira tomarmos a melhor opção. Essa é realmente a realidade da nossa vida espiritual. Pois bem, então há uma coisa interessante aqui na análise que o autor faz, é que depois de Daniel perceber a verdadeira situação espiritual do povo, ele nunca faz a pergunta a Deus desta forma: porquê, Senhor? Porquê é que nós estamos nisto? Porque ele sabia bem qual era a resposta, não é verdade? E a resposta era exatamente a apostasia do povo. Portanto, não há na oração de Daniel aquela pergunta: porquê, Senhor? Muitas vezes nós perguntamos a Deus: porquê, Senhor? Porquê é que tu me fizeste isto? Porquê é que tu permitiste que eu perdesse o meu trabalho? Enfim, muitas vezes questionamos a Deus. Mas é legítimo questionar, porque Deus pede que nós o questionemos, não é essa a questão. Mas temos que ter o discernimento espiritual para perceber que muitas vezes aquilo que nos acontece na vida é uma consequência das nossas escolhas. Não é? É verdade. E aqui, isso que o irmão Mário diz é bem verdade, até porque os autores dizem que Deus puniu o seu povo por causa da rebelião, não é? Eles foram rebeldes e Deus, na sua misericórdia, depois de vários avisos, fez então com que aquilo que ele já tinha anunciado a Moisés, não é? Fez com que o povo fosse então levado em cativeiro. Mas Deus não deixa o seu povo à sua própria sorte, Deus os restaura, e aqui nós podemos dizer que hoje podemos abordar Deus com a mesma confiança que Daniel teve e que as suas misericórdias estão sempre disponíveis para nós hoje, não é? Eu não sei se o irmão Mário tem as palavras finais para podermos então concluir aqui o nosso estudo. Pois bem, é certo que nós hoje, olhando para o exemplo de Daniel, que é realmente um gigante da fé, não é? Ele, sabendo que o templo tinha sido destruído, reparem bem, o templo em Jerusalém tinha sido destruído por quem? Por homens pagãos, não é verdade? Por homens idólatras. E, portanto, é um pouco como aconteceu com Abacuque, que, se bem se lembram, Abacuque foi um homem que ficou de tal forma revoltado com esta situação que inquiria a Deus de uma forma quase violenta: Senhor, porquê é que tu permites isto? Nós apostatámos, é verdade, mas nós somos ainda o teu povo.
Agora, tu permites que estes pagãos venham aqui, que nos destruam, que nos levem cativeiros e que destruam o teu templo, que derribem o teu templo, que nos levem cativeiros. Tu podes permitir isto, Senhor? Bom, esta era a atitude, digamos, de muitos profetas, mas com Daniel ele conhecia bem a causa, ele sabia a causa e, portanto, ele não tinha a ousadia de afrontar Deus como o Abacuque, por exemplo, e não tinha a coragem de dizer a Deus, porque é que tu permites isto? Porque ele sabia porque é que Deus tinha permitido, porque Deus tinha exatamente profetizado esta realidade que tinha acontecido, na verdade. E, portanto, este homem, Daniel, sabia que, apesar disto, Deus era um Deus de esperança, porque Deus tinha prometido também a redenção para o seu povo. E, por isso mesmo, ele estava feliz por presenciar esta possibilidade de redenção da parte de Deus. Ok. Então, muito obrigado, irmão Mário, por ter disponibilizado o seu tempo para juntos podermos elucidar um bocadinho mais os amigos e amigas que nos acompanham aqui nas Palavras Cruzadas. Eu penso que da nossa parte é tudo. Nós vamos esperar é que Deus, na sua infinita misericórdia, vos faça compreender melhor aquilo que... Nós sabemos, como Daniel, que temos um Deus redentor. Amém. Que temos um Deus que nos espera, que nos aguarda e que nos está pronto a perdoar. E isso é o maior, digamos, a grande esperança para todo o crente. Mesmo quando os dias são negros, nós sabemos que Deus está à espera que nós voltemos. E essa é a verdade que nós podemos hoje transmitir àqueles que nos escutam, e oxalá seja também a verdade de cada um daqueles que estão connosco. Amém. Amém.